Olá, pessoas! Voltei, finalmente. Voltei para falar sobre Dia dos Pais e porque eu não parabenizo mães solo no Dia dos Pais. Antes de comentar, antes de me justificar porque eu não parabenizo, para quem não sabe, eu sou filha de uma mãe solo. Tive meu pai presente até uma certa idade, mas só fisicamente, não presente em termos de paternidade. Ele já morreu e faz pouco tempo, assim, 1 ano, 2 anos, acho que foi 2 anos. E a minha mãe foi mãe solo de 3 filhos, um menino e 2 meninas. Então, eu sei a realidade de uma mãe solo, essa é uma das coisas. Como mãe, não. Como mãe, eu tenho um pai ativo na criação do meu filho. Então, eu tenho 2 realidades aí, né? A realidade que minha mãe passou e que eu passei. Deixa eu acender a luz. O sol foi embora. Aí, vamos lá. Então, por que eu não parabenizo mães solos? Isso eu fui descobrindo com o tempo. Na verdade, foi através de várias frentes feministas e mulheres que discutiam o papel do pai, né? Aquela coisa de que pai não ajuda, pai é pai, né? Ele simplesmente faz o papel dele, assim como a mãe também faz seu papel. Mas o ponto que eu acho que pegou foi quando eu descobri que o termo mãe solteira era um termo que prejudicava as mulheres na hora de distinguir mulheres que tinham pai ativo, né, na família, companheiros que eram pais ativos e companheiros que não eram pais ativos. Por quê? Quando a gente fala mãe solteira, a ideia que dá primeiro é que é uma mãe que teve um filho e não estava casada. E não é essa a realidade. Independente de estar casada ou não, a ideia quando a gente fala mãe solteira é uma mãe que está sem o pai ativo no relacionamento. E o outro ponto é, se essa mãe solteira que está ali cuidando dessa criança, sem o pai, sem o participativo, ela se casa, ela vai virar uma mãe casada. E aí aparentemente se dá a ideia de que se ela casou, logo ela não será mais mãe solteira, porque o esposo dela, naquele momento, se torna pai da criança dela. E não faz sentido, porque o esposo dela, ele é esposo dela, ele não é o pai da criança. O pai da criança continua sendo ausente na sua função. Se o esposo dela quiser participar da vida dela na criação da criança, que não tem ali a paternidade ativa, né? É uma escolha dele que ele pode fazer, como ele pode também não fazer. E aí surge outro termo, que o termo é mãe solo. Então, quando uma mãe que não tem um esposo que esteja ativo na paternidade, não tem um esposo ou é solteira ou casada, vamos dizer assim, não é participativo, ela terminou esse relacionamento, ou ela ficou sozinha e tudo mais, ela se casa de novo, ela se relaciona de novo, ainda que esse novo cara queira participar da paternidade, ela é uma mãe casada e solo. Entendem essa ideia? Ela está casada, mas ela continua sendo mãe solo, porque a vaga de pai daquela criança continua ali aberta. O pai da criança não assumiu essa vaga. Então, para eu poder explicar, eu preciso que vocês entendam essa ideia de que existe como se fosse uma vaga que uma mãe casada não vai fazer com que o novo cara que apareceu na vida dela adentre essa vaga. Ele talvez fique do lado, ele fique lá no departamento de pais, vamos dizer assim. Talvez ele vai lá e ocupe uma vaga que é a vaga de pai daquela criança a partir do momento que ele se casou com ela, por exemplo. Mas ele não vai adentrar essa vaga. Então, na mesma lógica,
eu falo sobre a mãe solo, a mãe sozinha, que a gente às vezes fala tão, assim, com tanto orgulho, que é a mãe heroína, que é a mãe que venceu, que não tem feliz dia dos, não tem um pai, então feliz dia dos pais vai para minha mãe. Não vai para sua mãe. Socialmente falando, é muito prejudicial a gente parabenizar mulheres solos, né, mães solos no dia dos pais. Por quê? Porque no momento que você parabeniza ela, você coloca ela em duas funções. Mãe, ocupou a vaga. Pai, que não é a vaga dela, e ela ocupa no momento que você fala Feliz Dia dos Pais. No momento que você ocupa essa vaga, o cara que devia estar ocupando essa vaga aqui de pai, você isenta ele da responsabilidade de ter deixado uma vaga aberta. Vocês entendem socialmente como isso prejudica? Como isso aumenta a nossa tendência de normalizar a não presença de homens na vida dos seus filhos? Da gente discutir que absurdo, ó o doidinho aqui, que absurdo uma mulher abandonar um filho, mas sim, espera, deixa a mamãe terminar de falar. Espera, deixa a mamãe terminar de falar. Certo. Você espera? Você espera? Tá. E a gente assim, trata de uma maneira normal o cara que larga os filhos. Por quê? Porque a gente já sabe que homem vai fazer isso, sabe? Então, não é pra normalizar. Não é pra normalizar. Ó, ele tá achando a mãozinha dele aqui. A ideia é... Qual é a ideia, Bibi? Se a vaga está desocupada, porque o pai não ocupou, ela continua desocupada, existe uma mulher cansada, desgastada, sobrecarregada, que está ocupando a vaga dela de maneira inapropriada, prejudicando a sua saúde mental e a sua saúde emocional. Saúde. A vaga continua desocupada. É esse o ponto. Não se esqueçam disso. Desejar Feliz Dia dos Pais para as nossas mães não é necessário. É só você dizer: eu não tenho para quem desejar o Feliz Dia dos Pais porque a minha vaga está desocupada. Meu pai não ocupou essa vaga. E ponto. A vaga, né? A vaga do seu papai tá bem ocupada. Seu papai cuida de você. Você gosta de ser papai? Sim. Manda beijo. Tchau, gente.